E aí, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo, quero trazer um tema um pouco mais profundo. Dessa vez, eu quero falar um pouco sobre a vida, sobre o sentido que a nossa existência, que a vida pode ter, também sobre as dificuldades que a gente encontra ao longo do caminho aí na nossa vida. Eu não sou nenhum filósofo, não sou um grande pensador, mas quero trazer um pensamento aí bem simplista da vida sobre minha percepção e sobre o que eu acredito que representa o significado de viver e o sentido que a vida pode trazer aí pra gente. Bem, começando o vídeo, esses dias eu não estava legal, não estava com a cabeça boa, então até diminuí a frequência aqui de vídeos aqui do canal. Tava assim, num momento assim, depressivo, pra baixo, tava até sem vontade de gravar vídeo. E é nesses momentos que eu fico bastante reflexivo, fico bastante pensativo, fico lembrando do passado, fico analisando como está minha vida no presente, o que eu espero do futuro. E por mais que a gente passe por esses momentos que a gente tá desanimado, sem vontade de fazer as coisas, tá depressivo, seja muito ruim, pode trazer pelo menos um benefício que essa pausa, essa reflexão, você fica muito pensativo igual eu fico pensando bastante na minha vida, fico pensando na vida das pessoas aí da minha convivência. Então, por mais que seja um momento muito complicado, um momento pesado, traz aí um momento para você dar uma pausa e analisar os rumos que a sua vida tem tomado, a sua trajetória. Eu, por exemplo, fiquei muito pensativo e reflexivo com a vida esses últimos dias, fiz leituras, li alguns pensamentos aí de grandes filósofos, então me trouxe aí um ânimo e uma positividade, então me ajudou muito a dar aí uma melhorada, a voltar a ter um ânimo. Então eu fiquei muito reflexivo, muito pensativo sobre qual o sentido da vida. E esse é um questionamento que percorre aí a humanidade desde o início aí da existência. Grandes filósofos vêm tentando encontrar um sentido, uma resposta aí, como Sócrates, Platão, Aristóteles, basearam sua filosofia, sua busca na vida sobre tentar entender qual o sentido da vida. Então esse não é um questionamento contemporâneo, é muito antigo. Desde quando o homem adquiriu consciência, racionalidade, existe esse questionamento. Então, se a humanidade durar aí nas próximas décadas, nos próximos séculos, pode ter certeza que esse questionamento sempre vai existir. Enquanto o homem existir, o homem sempre vai buscar compreender e entender qual o sentido da vida e qual o significado aí da nossa existência. E esse questionamento, essa busca pelo significado, por uma resposta do que significa a vida, vai trazer aí várias direções, vários caminhos. Por exemplo, alguns vão ter uma busca aí pelo amor, outros vão buscar um sentido com base na prosperidade, outros no altruísmo, de estar ajudando o próximo, outros numa busca espiritual. Então, existem vários caminhos aí no qual há uma busca aí por um possível significado da vida. E o fato é que durante nossa jornada, nossa trajetória de vida, a gente, desde criança, é orientado, aconselhado a seguir alguns caminhos, como se houvesse uma receita pronta do modo que a gente deve seguir aí na nossa vida. A gente sempre ouviu, foi orientado de que é importante que você estude, busque uma graduação, esteja em constante aperfeiçoamento. Outros aconselham uma questão de relacionamentos, de matrimônio, falam da importância de casar, toda aquela cerimônia, falam da importância que é ter filhos, deixar herdeiros aí no mundo. E já outros aconselham uma busca pela espiritualidade, pela fé. Não vou entrar em detalhes sobre religião. E a verdade é que não existe uma receita pronta. Quem dera se existisse uma orientação e uma receita pronta de como é seguir a vida. E é claro que são conselhos valorosos, alguns conselhos são muito interessantes, mas a questão é que você tem que ter uma busca individual, você tem que buscar um sentido
e um propósito, e não que um conjunto, uma massa, uma nação te orienta a fazer. Então, a busca é individual. E eu não vou aqui falar que são conselhos, são orientações que estão errados e tudo mais, mas eu também não vou falar que é uma verdade absoluta, porque a nossa busca por uma resposta, por um significado, um sentido da vida, da existência, é individual. Cada um vai ter sua concepção dos caminhos que devem ser seguidos. Eu, por exemplo, eu tenho a minha concepção dos caminhos que eu tenho que seguir para eu ter uma vida plena, porém eu já sei que outras pessoas não terão essa mesma concepção que eu. E tá tudo certo, não vai ter uma receita pronta, eu não vou estar certo, você não vai estar certo, e sempre vai haver esse questionamento de qual é o ideal para se ter uma vida plena e próspera. E é uma briga desnecessária, porque, como falei, não tem uma receita de bolo pronto de como você deve viver, quais os rumos que sua vida deve seguir, quais são os propósitos da vida, da existência. Quem dera se fosse fácil desse jeito, a gente já ter uma resposta e uma receita pronta. Então a busca é individual, a gente tem que seguir os melhores caminhos pra gente, e desde que a gente não atrapalhe ninguém, não prejudique outras pessoas, está tudo certo, pois essa busca e essa resposta a gente tem que buscar de forma individual e não se basear no que os outros e no que a gente vê as outras pessoas fazendo. E outro aspecto que me deixou bastante pensativo e reflexivo esses últimos dias é com relação às dificuldades que a gente enfrenta durante nossa trajetória, durante nossa jornada de vida. E a conclusão óbvia é que viver, estar vivo, não é nada fácil, independente se a gente é pobre, se a gente é rico, todo mundo vai encontrar dificuldades aí durante a vida, barreiras e obstáculos, e tem aqueles momentos que você tem vontade de desistir. É completamente normal ter esse tipo de pensamento em alguns momentos aí da nossa vida. E eu não sei vocês, mas às vezes bate aquela dificuldade de levantar da cama para começar o dia. Bate aquele questionamento, será que eu tenho mesmo que levantar da cama para ir trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar contas? E acaba sendo aquele ciclo vicioso durante nossa vida. E tem até um conceito interessante sobre isso, que foi falado pelo Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala da corrida dos ratos, que é essa corrida que a gente tem de levantar cedo, de correr para trabalhar, passar o dia fora de casa, voltar e se preocupar com contas, e vai sendo esse ciclo vicioso e realmente é a realidade de muita gente. Então não é fácil encarar esse ciclo de estar trabalhando, pagando contas, às vezes nem sobra um dinheiro aí final do mês para você ter um lazer. Realmente não é fácil. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho consciência que para quem tem filhos, para quem tá casado, é mais complicado ainda, porque eu tenho uma motivação que é individual. Eu corro atrás para mim. Agora, para pessoas nessa situação que têm filhos, que têm um relacionamento, são casadas e tudo mais, tem uma motivação mais complexa, porque quando você olha e percebe que tem pessoas que dependem de você, que você quer dar o bom e o melhor pro seu filho, então, mesmo que seja uma motivação, acaba sendo aquela pressão, aquela obrigação. Então eu tenho a consciência que não é nada fácil. E para piorar, tem as benditas redes sociais, igual o Instagram, que é aquele paraíso fictício que todo mundo lá é feliz, todo mundo é próspero e tudo mais. E se você não tem cuidado, você cai naquela tentação da régua, de se medir no que as pessoas estão vivendo, no que as pessoas estão fazendo. Porque, como eu sempre digo, 99% do que acontece naquilo é fictício. Por exemplo, às vezes você vê um casal de famosos e até de pessoas anônimas naquelas fotos assim, toda romântica e tudo mais e tal. E às vezes você conhece as pessoas e as pessoas não se dão bem como aparentam em fotos. Então muito do que tem lá são ilusões. Eu, por exemplo, claro que eu não vou citar, mas eu conheço pessoas que
fazem viagens aí direto muito mais que eu e aquela coisa, aquele luxo e tudo mais, mas você conhece a pessoa e você sabe, e aqui num tema assim bem informal, você sabe que as pessoas são lascadas, tá endividada até o talo, então tem que ter cuidado com as redes sociais para você não tá se medindo, se comparando com o que você acredita ser verdade e na verdade não passa de uma farsa. E só para fechar, a gente tem que ter muito cuidado com, por exemplo, coaches, pessoas que vendem cursos, pessoas que tentam me motivar com certas frases. Por exemplo, uma frase que eu acho muito canalha, você pode até não concordar comigo, mas tá tudo bem, é aquela saia da zona de conforto. Essa é a pior frase que já inventaram na história da humanidade, porque as pessoas tomam decisões erradas e fazem burradas porque são motivadas a largar aquele conforto e tudo mais em busca de um tal sonho e tudo mais. E claro, eu não tô falando aqui que você não deve ter uma ambição, buscar uma melhoria. Mas, cara, tem umas situações que você não pode fazer isso. Porque, por exemplo, como que você vai falar para um pai de família que tem 2 filhos, tem a esposa, e essa família depende da renda daquele pai e tudo mais. E como que você vai falar para um pai desse sair da zona de conforto dele para tentar buscar algo que ele não sabe nem se vai dar certo, para ganhar mais e tudo mais? É uma frase e uma intenção aí de motivação muito canalha pro meu gosto, porque o cara acaba se sentindo pressionado, ele pensa, caramba, mas eu não saio da minha zona de conforto e tudo mais, e acaba se pressionando. E pra mim, mais canalha do que essa frase de sair da zona de conforto, é aquela frase que, se não der certo, o único culpado é você mesmo. Cara, isso é de uma tremenda canalice que eu vou te falar. É igual você vê muito aí questão desses cursos aí de vendedores de sonhos e tudo mais, não vou citar nomes, que fala que se você não aplicar o tal método e não der certo, você é o culpado. E cara, mas que absurdo. Claro, a pessoa tá correndo atrás disso para ter uma melhoria no aspecto financeiro e tudo mais, e a pessoa vê que aquilo não é para ela, que muitas vezes eles ensinam coisas antiéticas. Eu sei disso porque eu já fiz um curso de marketing digital, então eu sei de muita podridão que rola por aí. Então é de uma canalice muito grande e a gente tem que ter cuidado com esses motivadores de palco e tudo mais. Então a verdade é que ninguém tem uma resposta para qual é o significado da vida, ninguém sabe qual o motivo da nossa existência, se a gente está aqui por acaso, se a gente tem algum propósito por trás de estar vivos. Ninguém tem essa resposta, seja na ciência, seja na religião. Não vou entrar em detalhes entre as duas, porque sempre tem conflito. A única verdade e certeza que eu tenho é que viver nunca foi e nunca será fácil. Durante a nossa jornada, nossa trajetória, a gente vai encontrar dificuldades, vamos esbarrar com obstáculos, vamos ter que fugir de armadilhas a todo momento e vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Mas o importante é a gente estar sempre buscando uma resiliência, estar sempre superando as dificuldades e os obstáculos. E eu não vou aqui ser mentiroso falando que é fácil superar toda essa dificuldade e tudo mais, porque realmente não é fácil. Vai ter momentos que a gente não vai ter um pingo de motivação, que a gente vai estar desanimados, como no meu caso que eu estava aí esses dias atrás. Então realmente é uma batalha que não é fácil. A vida é uma batalha diária, de dia após dia, é uma luta constante e, pelo visto, não vai ter fim até o momento que a gente estiver vivo. Mas é importante que a gente esteja se fortalecendo e esteja aí superando todos os obstáculos que costumam aparecer aí durante a nossa vida. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Como eu disse, um pensamento mais profundo. Pode não ter feito muito sentido, porque, como eu disse, não sou filósofo, não sou um grande pensador. É apenas um cara simples transmitindo aí sua percepção, sua visão com relação à vida. Mas se fez algum sentido para você, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, curte. Se inscreva no canal para dar aquela força. Então, pessoal, vou ficando nessa. Espero vocês até um próximo vídeo e até mais.